Professor Quioche, boa noite. O senhor está bem? Boa noite, Walter. Cheguei em São Paulo hoje de manhã, que lá em Itu rompeu o cabo da internet lá, ninguém consegue consertar, e tive que vir embora. Eu acho que a maior demanda é essa questão da internet agora, né, professor? O pessoal tinha que ter um outro jeito para poder suprir a população, né? Tem muita gente reclamando da internet. Professor, eu queria falar um assunto que está palpitando hoje, essa questão da decisão de abre ou fecha a igreja. Quer dizer, depende também de onde a pessoa está, né? Se ela estiver lá no Rio Grande do Sul, fecha. Se estiver em São Paulo, fecha. Se estiver no Rio, abre. Como é que se houve essa decisão do ministro? O ministro Nunes é pela abertura da Gilmar Mendes, também é pela abertura, tem outros pelo fechamento. Agora, tem uma coisa, ou se respeita o protocolo ou não se respeita. Por que colocar a igreja como atividade essencial? O culto, atividade religiosa, você pode desenvolver no interior da sua residência. Não precisa se deslocar para uma igreja do tipo dos evangélicos, lá no Brás, que tem um estacionamento para 60 mil veículos, entendeu? Para todo mundo lá se abraçarem, se comungarem, não há necessidade disso. Então, eu acho que o plenário do Supremo deveria se reunir para decidir uma vez por todas, ou fecha ou abre, né? Você não pode ficar nessa insegurança jurídica, né? Professor, agora, após aí a saída do general Fernando Azevedo, Silva ele deixou o cargo de ministro da Defesa. Aí a pasta anunciou a saída dos comandantes das 3 Forças Armadas, o Edson Pujol, o Antônio Carlos e o Ilques, né? Na nota, o ministro não informou o ministro o motivo da saída. Como é que o senhor viu essa situação? O ministro não se alinhou com o discurso do presidente, não é? Então, o presidente resolveu substituí-lo. Ele não pediu demissão, ele foi demitido, claramente. Não é? Então, o ministro ele soltou aquela nota justificando a sua saída, mas enfatizando que o Exército é uma instituição do Estado, não se confunde com o governo, não se mete em atividade política, e é fundado na hierarquia e na disciplina, tendo como objetivo a defesa da pátria, a defesa da ordem constitucional, garantia dos poderes e a defesa da lei e da ordem. Então, ele deixou bem claro que ele não estava afinado com a política do governo federal, não é? Política do presidente, que desprezava o protocolo sanitário e no combate à pandemia, e querendo que o Exército rezasse com a cartilha dele. Então, por isso ele foi demitido, mas a nota de despedida dele diz tudo. E o novo ministro da Defesa, que é o general Braga Neto, que estava na Casa Civil, ele anunciou a nomeação dos 3 comandantes das forças singulares. Também aí há uma coisa inédita. Há uma praxe de quando houver mudança do ministro da Defesa, os comandantes das 3 armas colocarem à disposição o cargo por uma questão de cortesia, uma questão ética, que nenhum novo ministro até hoje aceitou essas demissões coletivas. De maneira que essa mudança dos comandos das 3 forças também se revestiu de uma singularidade, sem precedente na história. E mais singular ainda é a escolha feita pelo presidente dentre os indicados pelo alto comando da respectiva arma, oficiais menos jovens. Quer dizer, preteriu-se a antiquidade. E nas Forças Armadas, a antiquidade faz parte de um dos fundamentos das Forças Armadas, que é a hierarquia,
não é? Não é como no serviço público em geral, em que essa hierarquia não existe. Assim. Um procurador, por exemplo, da República, novo, pode vir a ser o procurador-geral da República, comandando procuradores mais antigos. Isso é comum. Não é? Nas Forças Armadas sempre se respeitou a antiguidade que faz parte da hierarquia militar. Professor, e essa questão que o ministro Edson Fachin, que anulou por incompetência a 13ª Vara lá de Curitiba, aquelas decisões com relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula, o Lula? Não deu para entender. Primeiro que não cabe ao ministro proferir decisão monocrática e falar pelo pleno. Depois que ele faz, ele que lhe remete ao pleno. Quer dizer, está tudo errado. Eu aprendi desde os bancos escolares que a competência absoluta só se dá em razão da matéria. Isto é, um juiz trabalhista ele não pode sentenciar no crime, e nem um juiz da família pode julgar questão criminal, e vice-versa. Agora, essa competência da 13ª Vara de Curitiba não está na lei. É a Operação Lava Jato que resolveu criar essa competência, dizendo que os crimes cometidos em detrimento do patrimônio da Petrobras será apurado e julgado pela 13ª Vara de Curitiba. Só que isso, matéria de competência, eu aprendi nos bancos escolares, é uma matéria que tem que ser abordada ab início, no início da defesa, que é exceção de incompetência, entendeu? Isso passou pelo crivo da primeira instância, da segunda instância, Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, pela terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça. Ninguém acolheu a exceção de incompetência. Ninguém falou em incompetência, porque, de repente, surgiu essa incompetência da 13ª Vara. Isso é uma coisa inexplicável. Não é? Então, o Supremo e os seus integrantes passaram a abusar de suas prerrogativas, ora fazendo, às vezes, daquilo que o plenário deveria decidir, ou pelo menos a turma, né? E nunca isoladamente. E tomar uma decisão de tamanha repercussão nacional. Não é? Agora, o HC, por suspeição do magistrado, do juiz Sérgio Moro, foi pior ainda, né? O HC estava engavetado desde o dia 18 de dezembro de 2018. De repente, o ministro relator descobriu que HC é um processo que tem um rito privilegiado, que é um processo de natureza urgente, e colocou em pauta. Quer dizer, 2 anos depois, descobriu que era urgente e colocou em pauta. Quando a mídia havia massacrado os membros da Operação Lava Jato por conta de divulgações daqueles fatos espalhados pela Operação Sputnik, que gravaram as conversas dos procuradores cometendo barbaridades processuais. Então, quando toda a classe jurídica, a opinião pública, ficou estarrecido com aquelas notícias trazidas à tona de uma forma ilegal, aí que o relator resolveu colocar em pauta julgamento. É um julgamento que não deu para entender, porque o presidente, em vez de dirigir a sessão, ele estava direcionando os votos. De tanto ele interferir, que convenceu a ministra Carmen Lúcia a mudar de voto. Mudando de voto, dizendo que agora surgiram novas provas. Que novas provas? Só pode ser aquelas novas provas produzidas de uma forma ilegal, que aqueles que deferiram o HC juraram de pés junto que estavam baseados em provas pré-existentes que não tinha nada a ver com as provas produzidas ilegalmente. Se as provas já existiam anteriormente, por que você não julgou antes, então, o HC? Não é?
Então, aí fica a interrogação. Professor, agora eu queria falar um pouco de vacina, né? Porque todo mundo reclama que o Brasil está vacinando devagar. Depois tem algumas pessoas que falam que a vacina não tem vacina no Brasil, e tem gente que fala que a gente está em tal lugar, ou está deixando de vacinar muita gente. Enfim, esse comparativo que faz entre um país e o outro, não sei se termina atrapalhando muito a noção do que está acontecendo com relação à vacina. Então, se você considerar um país com população pequena, né, população grande, como a nossa, 212 milhões de habitantes, 17 milhões, né, de pessoas vacinadas, representam um percentual razoável, que está acima da China, que é um país produtor de vacina, não é? E só vacinaram 80 milhões, dentro de um contingente de 1,450 bilhões de habitantes. Então, a China vacinou muito menos do que o Brasil, entendeu? Então, no entanto, a mídia brasileira faz questão de espalhar a péssima imagem do Brasil, que é recordista mundial em número de mortes, vacinação desorganizada, muito lenta, um percentual muito pequeno de vacinados. Tudo isso não corresponde à verdade. Você tem que considerar a população do país, não é? Professor, e agora tem agora a briga é o tesouro que está falando que é uma prática muito do senhor, a questão da lei orçamentária, né? Está reclamando que o Congresso aprovou a lei, que não está dentro do que é pedido, né, de um valor realista. Como é que o senhor vê isso, né? O senhor que entende bastante dessa questão de orçamento. Tradicionalmente, a lei orçamentária nunca foi aprovada, nunca foi, com raras exceções, nunca foi aprovada até o encerramento da sessão legislativa, para que possa entrar em vigor já no 1º de janeiro do ano seguinte. Não é? Então, isso que está na Constituição, para devolver o projeto de lei orçamentária até o final da sessão legislativa, que encerra no dia 22 de dezembro de cada ano, isso nunca aconteceu. Agora, ultimamente, tem atrasado demais. Não é? Esse agora, o orçamento de 21, foi aprovado em final de março, na antivéspera do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que vai orientar a elaboração do orçamento de 2022. Entendeu? Agora, por que essa demora? É a política de dificultar para colher facilidades. Os deputados, desde que inventaram essa emenda parlamentar, verbas resultantes de emenda parlamentar de obrigação de execução obrigatória, eles querem uma fatia cada vez maior de verbas a título de emenda parlamentar. Então, foi negociando, foi dificultando, até que o Palácio abriu as torneiras e falou, tudo bem, essa emenda passa, a outra também. Aí tem a emenda individual dos deputados e tem a emenda da bancada de cada partido, somando neste orçamento de 2021, que tem 4 trilhões e 320 bilhões de reais, a título de previsão de arrecadação e a título de despesa, contém 17 bilhões e 200 milhões de emendas parlamentares, entendeu? Então, isso daí saiu da onde? Saiu das despesas obrigatórias, que o Paulo Guedes está reclamando, que não dá para ele colocar em prática, executar esse orçamento, porque tirou verbas para despesa obrigatória, pagamento de servidores, pagamento de serviços públicos essenciais, entendeu? Como é que ele vai governar? Agora, ele está dizendo que com esse orçamento não dá para governar. Agora, eu digo o seguinte, desde 88, quando se promulgou a Constituição vigente, o orçamento
ela já nasce de uma forma inexequível, entendeu? Então, nenhum governante seguiu à risca o que está na lei orçamentária. Todos violaram, todos passaram por cima, entendeu? Porque a própria Constituição já veio direcionando as despesas. Por exemplo, 15% das receitas correntes líquidas da União deverão ser obrigatoriamente aplicados em ações de preservação da saúde pública. Não é? 18% das receitas provenientes dos impostos da União são destinados ao setor de educação. Não é? E depois os recursos destinados ao órgão do Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, têm que ser entregues em 12ª no dia 20 de janeiro de cada ano, entendeu? E agora tem essa verba de 19 bilhões e 200 milhões de verbas resultantes de emendas parlamentares, que estão também direcionados. E, finalmente, o que é de estarrecer, existe 30% das verbas orçamentárias de todas as dotações compõem o Fundo Social de Emergência, depois Fundos de Estabilização Fiscal e hoje conhecida pela sigla DRU, Desvinculação de Receita da União. Então, 30% das verbas orçamentárias são desmontadas para compor esse fundo, tornando praticamente incontrolável as despesas por ausência de elementos de despesa, porque no fundo não tem elemento de despesa. Então, como é que o Tribunal de Contas da União vai controlar a execução desse 30% da arrecadação de impostos da União que vai para esse fundo? Então, o orçamento já nasce de uma forma inexequível. Então, essa grita da palaciana, liderado pelo ministro Paulo Guedes, de que o orçamento é inexequível, não faz muito sentido, porque nunca foram exequíveis. Então, com essa mistura do sistema presidencialista de governo com o sistema parlamentarista, resultou num sistema promiscuísta. Não é? Então, o orçamento não é nem impositivo, nem autorizativo, é decorativo. Entendeu? Então, o orçamento sempre foi decorativo. Professor, falando de orçamento, agora no dia 1 de abril, né, vai ter aquela questão do auxílio, né? Aí tem valores, né? 375 para donas de casa, 270, uma pessoa só é 250, enfim, tem vários valores. Mas com o orçamento desse jeito, será que a gente vai conseguir pagar? Foi feita essa PEC emergencial, né, exatamente para possibilitar o extrapolamento dos limites de despesa do orçamento de 21, que finalmente foi aprovado, mas a PEC foi aprovada antes da lei orçamentária, que a emenda diz que poderia ultrapassar os limites da despesa fixada. Então, 44 bilhões estão praticamente reservados nesse orçamento de 2021. Então, o recurso para pagamento dessa emenda, desse auxílio emergencial, está garantido. Agora, resta verificar a sua operacionalidade, né? Porque agora criou categorias diferentes, 285, que pode dar 375, então começa a abrir exceções, que complica a operacionalização desse programa de distribuição, né? Diz que vai começar no dia 6, amanhã, né? Isso, diz que vai começar no dia 6. Professor... como é que eles vão fazer com tantos detalhes? Né? O pessoal já vai fazer fila, né? Em banco, de novo, vai começar a fazer fila para receber aquela história toda. Você sabe que agora o ministro Marco Aurélio agora vai aposentar, né? Ele anunciou, disse que agora, dia 5 de julho, ele já vai fazer a aposentadoria dele. Ele até pediu para o presidente da República não escolher, parece, né, a pessoa que vai ficar no lugar dele. Como é que isso vai essa avaliação? Primeiro que é uma lástima perder
um dos ministros mais coerentes da corte. Né? A turma começa a debochar, dizendo que é eterno perdedor. Não é eterno perdedor. Ele é um eterno ministro coerente, julga segundo as suas convicções e não dança de acordo com o ritmo da música que alguém, um presidente, seja lá quem for, estiver tocando. Ele dança no ritmo dele. Então, ele é sempre um ministro ultra coerente. Agora, ele pediu, de uma forma inusitada, para que o presidente não repetisse o episódio da nomeação do ministro Nunes, que ele antecipou o nome, enquanto o ministro Celso de Mello ainda ocupava a cadeira de ministro. Né? Então, mas eu não acredito que o presidente da República vai atender o pedido de um ministro que está saindo da corte, entendeu? Rei posto, rei morto, né? Diz o velho ditado. Professor, foi assinado essa semana passada um manifesto em defesa da democracia por 6 possíveis candidatos à presidência. Inclusive, tinha até o Luciano Huck no meio da história. Então. O manifesto ali coloca ali essas questões de negacionismo. O senhor acompanhou essa situação? Eu acompanhei. Eu vejo isso como uma forma de afastar a polarização que aconteceu em 2018, esquerda-direita. Então, fortalecer o centro. Só que são vários candidatos que existem, pode haver uma racha dentro desse centro aí e vai acabar favorecendo um dos extremos, né? Ou a direita ou a esquerda. Né? Então, para fazer uma linguagem unificada, deveria o centro concentrar a candidatura naquele que for mais viável, né? No âmbito nacional, que tivesse maior probabilidade, né, de êxito. Agora, teve 2 situações, para encerrar, professor, que eu sou que já é uma pessoa que já tem experiência. Teve a questão da questão de 64, né? Foi divulgada também uma carta ante o golpe de 54, assinada pelos pré-candidatos, e também, essa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, também colocou ali, publicou um texto em defesa da democracia também. É uma questão polêmica essa questão de 64, né, professor? Mas eu acho que as autoridades estão fazendo uma advertência, né, contra contra a posição extremista do presidente da República, que estava equiparando o lockdown a uma situação própria do estado de sítio, né? Dizendo que só ele poderia fazer aquilo que os governadores estão fazendo. Não é verdade, quer dizer, o lockdown em defesa da saúde pública não tem nada a ver com comoções intestinas provocadas por extremistas a merecer a intervenção das Forças Armadas. Não tem nada a ver. Então, foi um gesto do ministro do Supremo e também das demais autoridades, no sentido de o presidente da República deixar esse discurso radical, né? E voltar ao tema democrático, né? Quer dizer, ouvir a opinião pública e governar com liberdade, mas com democracia, sem fazer essas ameaças veladas de intervenção armada, né? Mesmo porque as Forças Armadas estão vacinadas contra o golpe, né? Então, como dizia um jornalista, né? Se o presidente da República está falando em golpe, só se for dar golpe nele próprio, né? Professor, vamos esperar que essa semana, né, as coisas estejam um pouquinho melhor, né? Vamos iniciar, né, com
com mais boa notícia nessa sexta-feira, que a internet não falhe também. E eu queria agradecer, o senhor foi muito gentil em lembrar que a gente tem feito uma série de entrevistas na televisão, passa aqui nas lives e também passa lá na TV, o pessoal, toda sexta-feira e terça-feira a gente está fazendo, viu? Agradeço de coração, é uma aula que o senhor dá para a gente. Tá bom. Obrigado, então. Até a próxima. Até a próxima sexta, né? Se não falhar a internet. Até a próxima sexta. Abraço, professor Queiroz. Outro para você. Tchau.